Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu desejo que a paz do nosso Jesus esteja aí com você, com a sua família, onde quer que você esteja. Aqui estou eu de novo, a Mila, e eu estou aqui para contar outra história a vocês. Ai, a história que eu vou contar é cheia de aventuras, é muito divertida e é sobre uma criança, sim, como você. É sobre o Rafa e as aventuras que ele vive com o rei. Exatamente! Olha, essa história vem desse livro aqui, Rafa e o Rei. É um livro publicado pela editora Publicações Pão Diário. E ele é escrito pela Daniele Kiel Penteado Prestes. As ilustrações são do Davi de Oliveira Cardoso. E depois da gente contar essa história para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que essa história tem a ver, com a palavra de Deus e os planos maravilhosos de Deus para a sua vida. Ok? Vamos começar a nossa história então? Então vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vai começar o Era Uma Vez. Era uma vez. Em um reino muito distante, havia, é claro, um rei. Mas não era um rei qualquer não, crianças. Ele tinha algo muito especial. Este rei amava de todo o coração as crianças do reinado. Sabem, ele se preocupava realmente com o que as crianças sentiam, pensavam, falavam. Gostava de conversar com elas, brincar com elas. E existia uma criança nesse reinado. O nome dele era Rafa. Rafa, um dia, gente, estava na sua casa e recebeu uma carta especial. Um envelope bonito. Quando ele abriu o envelope, crianças, lá dentro tinha um convite. Um convite de quem? De quem? Vocês podem imaginar? Isso mesmo, um convite do próprio rei. O rei convidou o Rafa para visitar o castelo, o palácio e para se aproximar dele para conhecer melhor o rei. Ai, gente, imagina que emoção! Imagina conhecer de pertinho o próprio rei e o castelo e tudo mais. Vocês imaginam que o Rafa ficou muito ansioso, né? Ai, aquela noite o Rafa mal conseguiu dormir. Era como se ele estivesse assim, com borboletas na barriga. Vocês já se sentiram assim? Quando vocês têm um passeio muito legal ou uma viagem para fazer no outro dia e vocês ficam muito ansiosos para que aquele dia chegue logo, para que aquilo tudo aconteça e mal conseguem dormir de emoção? Foi assim que o Rafa se sentiu, porque ele iria ver o rei. Ai, quando ele acordou pela manhã, crianças, ai, a sua mãe colocou nele a melhor roupa, uma roupa linda, arrumadinha. Ele colocou uma camisa branca muito bonita, bem arrumado e cheiroso. Ele foi visitar o rei. Chegou lá cedo, até antes da hora. E quando ele se aproximou do castelo, crianças, tudo era maravilhoso, grandioso, lindo. Como ele chegou antes, deixaram ele passear um pouco pelos jardins do castelo. Aí ele passeou por aqueles jardins cheios de flores, tudo arrumado, perfeito, quem sabe com borboletas, passarinhos a cantar. E quando o Rafa estava passeando ali pelo jardim, ele viu uma árvore maravilhosa. Era uma amoreira. Vocês imaginam que seja uma amoreira? Que tipo de fruto que dá uma amoreira? Isso mesmo! Uma amoreira dá amoras. Eram amoras daquelas roxinhas gostosas. Agora vocês imaginem uma árvore repleta daquelas bolinhas roxas, cheias daquelas amoras gostosas. O Rafa, crianças, ficou morrendo de vontade de pegar um pouco daquelas frutas e comer. Só que é claro, né? Ele tinha um pouco de vergonha, porque o jardim não era dele, a árvore muito menos, e muito menos as frutas.
Mas ele estava com tanta vontade que ele olhou para um lado, olhou para o outro, deu assim uma esticada e pegou algumas amoras para comer. Hum, ai, crianças, aquelas frutas eram tão gostosas e Rafa pegou mais uma, mais uma, mais uma e foi comendo aquelas amoras deliciosas e quando ele se deu conta, crianças, ele estava todo lambuzado com a tinta roxa das amoras. Ele estava roxo no rosto, nas mãos e a sua camisa branquinha, que a mãe dele tinha passado, deixado linda e perfumada. Agora, crianças, estava toda roxa de amoras. Rafa olhou para os lados, ficou desesperado, pensou: como eu vou entrar na presença do rei agora, todo sujo desse jeito? Ai, Rafa começou a chorar e chorar, crianças. O dia que ele mais aguardava em sua vida, conhecer o rei, ele tinha deixado tudo cair por terra, estava agora tudo sujo. E ele ficou envergonhado que o rei e o príncipe, o seu filho, soubessem do que aconteceu. O que Rafa não sabia, crianças, era que o príncipe e o rei sabem de tudo. Eles estavam ali nos seus aposentos olhando pela janela. E pela janela eles podiam observar o que acontecia no jardim. E você acha que o rei ficou bravo ou o príncipe ficou furioso com o que aconteceu? Não. Sabem o que aconteceu? O príncipe se compadeceu do Rafa, virou para o rei e disse: Ah, meu pai, veja como o Rafa está desesperado. Deixe que eu ajude ele. E o rei, bondoso, de pronto permitiu ao príncipe. O príncipe desceu dos seus aposentos da torre do castelo e foi em direção ao Rafa. Quando o Rafa viu o príncipe se aproximando e ele naquela situação vergonhosa, ai, ele ficou ainda mais desesperado. Ele chorou e falou: Ai, príncipe, me perdoe, me perdoe. Eu errei, eu peguei o que não era meu, eu me sujei todo. Como posso aparecer agora diante do rei? Mas o príncipe, em vez de acusá-lo, ele o acalmou e disse: Calma, Rafa, eu posso o ajudar. E o Rafa continuou desesperado e falou: Mas agora eu não vou poder mais aparecer diante do rei. E o príncipe falou: Rafa, calma, venha comigo, ainda há esperança. E então, crianças, o príncipe segurou na mão do Rafa. Eles passaram por uma ponte que tinha no jardim e eles chegaram em uns aposentos especiais. O príncipe falou para o Rafa: Rafa, se lave, lave o seu rosto, lave as suas mãos, que eu vou cuidar das suas vestes. E o príncipe lavou as vestes do Rafa. E quando voltou, o príncipe apresentou para o Rafa sua camisa branca. Estava ainda mais branquinha do que antes, crianças, ainda mais perfumada, parecia uma camisa nova. O Rafa não acreditou no que estava vendo. Colocou a camisa e ele estava ainda mais bonito. Abraçou o príncipe forte e lhe agradeceu por isso. O príncipe ficou tão feliz, mas tão feliz de poder ajudar o Rafa a se aproximar do rei. Então ele disse: Vamos, Rafa, agora você pode ir até a sala do trono real para conhecer o rei. Ai, o Rafa estava ansioso. O príncipe, então, crianças, falou para o Rafa: Pronto, Rafa, você está pronto agora para ver o rei. Enquanto eles estavam cruzando o jardim novamente, apareceu um rapaz muito diferente do nada. Quando ele viu que o Rafa estava sendo conduzido pelo príncipe à presença do rei, ele deu um grito e falou: Ei, este garoto não pode ver o rei! Ele é um garoto sujo! Ele é um garoto mal comportado! Ele é um sujesmundo! E começou a acusar o Rafa, dizendo que ele não era digno de ver o rei. Ai, o Rafa se sentiu tão mal porque realmente ele tinha chegado ali e feito uma coisa errada. Mas o príncipe se colocou na frente do Rafa, virou para o rapaz e disse: Ei, deixe ele em paz. Ele está limpo agora. Eu mesmo o limpei. E quando o príncipe apareceu diante assim daquele rapaz com toda a autoridade, o rapaz ficou morrendo de medo e foi embora. E não pôde mais acusar o Rafa. E o Rafa se sentiu tão bem por estar protegido pelo príncipe. E então o príncipe continuou a conduzir o Rafa até a sala do trono.
Quando eles chegaram ao castelo, encontraram outra pessoa muito importante. Era o conselheiro real. O príncipe então entregou Rafa aos cuidados do conselheiro real e disse para o Rafa: Rafa, este é o conselheiro real. Escute tudo o que ele lhe disser. Ele vai lhe ajudar, ele vai lhe consolar e dizer como você deve se aproximar do rei. O Rafa agradeceu ao príncipe e o conselheiro foi o conduzindo pelos corredores do palácio. Ai, o Rafa estava tão ansioso porque estava se aproximando do rei que compartilhou com o conselheiro. Ai, conselheiro, estou nervoso. Eu nem sei se vou conseguir falar alguma coisa diante do rei. Eu nem sei que palavras usar diante de tamanha majestade. Então o conselheiro virou para o Rafa e disse: Rafa, calma, eu vou lhe ajudar nas palavras. Eu estou aqui do seu lado, Rafa. E Rafa começou a se sentir melhor, porque tinha sido consolado pelo conselheiro real. Eles chegaram à sala do trono, crianças. Tan, 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 tan. As portas se abriram. A sala do trono era magnífica, ainda mais esplendorosa. Tinha um cheiro agradável, era aconchegante. Tinham os guardas ao redor do rei e os guardas não estavam armados, mas se prostravam diante do rei em reverência. Quando Rafa entrou, ficou tão deslumbrado por tamanha excelência da sala do trono. O rei então olhou para o Rafa e disse: Rafa, que bom que você está aqui. O Rafa, então, desesperado, dobrou os seus joelhos e disse: Ó rei, me perdoe, me perdoe. Eu entrei aqui e fiz o que era errado. Eu comi do fruto que não era meu e eu me sujei todo. Mas o rei bondoso interrompeu o Rafa e disse: Calma, Rafa, calma. Eu não estou vendo sujeira nenhuma em você. O meu filho, o príncipe, limpou você e você está perdoado. Você pode se aproximar de mim com liberdade, Rafa. O Rafa se sentiu tão bem diante do rei, crianças. Conversou com o rei, brincou com ele. O rei deixou claro para o Rafa o quanto ele o amava e eles, a partir daquele dia, se tornaram amigos. Já imaginou? Ser amigo do rei? Além daquele dia, o Rafa pôde voltar ao castelo outros e outros dias. A cada dia que ele voltava ao castelo, ele conversava com o rei, ele tinha os conselhos do conselheiro real, ele brincava, ele caminhava pelo jardim com o rei e assim eles se divertiam. Toda vez que o Rafa saía do palácio, o conselheiro real, o príncipe e o rei conversavam um com o outro. E o príncipe dizia para o rei: Ah, meu pai, como eu admiro a sua amizade com o Rafa, como o Rafa te ama, como você ama ele, e vocês se conhecem e estão juntos. E o príncipe falou: Como eu queria que todas as crianças tivessem uma amizade assim contigo, rei. Afinal, o reino é delas, das crianças. E aí, meu amiguinho, você gostou da história do Rafa? Você viu quantas aventuras ele passou até chegar a conhecer o rei e ser o seu amigo? E o que você acha que essa história do Rafa tem a ver com a palavra de Deus e os planos de Deus para a sua vida? Quem será que é o rei? Quem será que é o príncipe, o filho do rei? Quem será que é o conselheiro real? Você já deve estar imaginando, não é? O rei é o rei dos reis, o nosso pai, Deus. O príncipe, o filho do rei, que ajudou o Rafa a estar limpo diante do rei, é Jesus. E o Consolador Real, o Espírito Santo, que te ajuda a conversar com Deus e te consola. Espírito Santo que está dentro de você. E, queridos, o Rafa pode ser qualquer criança que deseja se aproximar de Deus. Porque o reino de Deus é para todas as crianças. O reino de Deus é para você, meu amiguinho. O rei te ama muito. Por isso que ele enviou o príncipe, para fazer com que você se aproxime do rei. E você também tem o Consolador,
para te ajudar a conversar com o rei. Então, crianças, fique atento, pois você pode ser amigo do rei, assim como o Rafa, conversando com ele, brincando, passeando com ele no jardim. E esse é o plano de Deus para a sua vida, meu amiguinho, que você seja amigo do rei, por meio do seu filho, príncipe Jesus Cristo. Que você tenha um excelente dia e nos vemos na nossa próxima história, porque ainda existem aventuras do Rafa com o rei. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!